Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje para falar sobre uma notícia que saiu na semana passada. Eu não pude gravar o vídeo na semana passada porque eu estava de férias, mas é uma notícia que fala sobre a piora da posição do Brasil num ranking que mede a percepção em relação à corrupção no país, né? Na verdade, até as principais manchetes saíram como essa aqui do G1, que eu estou deixando aqui na tela, acho que vocês conseguem ver. Brasil repete nota e piora em ranking de corrupção em 2019. Não é um ranking de corrupção, é um ranking de percepção em relação à corrupção no país. Enfim, o Brasil caiu 5 posições nesse ranking. Ele está hoje ocupando a posição número 106 nesse ranking de corrupção, uma posição muito ruim, a pior posição que o Brasil ocupa em muito tempo nesse ranking. E aí começam a surgir as pessoas tentando explicar o motivo pelo qual o Brasil está ocupando essa posição. Aliás, é uma notícia até curiosa de sair pouco tempo depois, menos de um mês depois, do governo bradar aí que tinha passado finalmente um ano sem nenhuma denúncia de corrupção, que é uma declaração absolutamente patética, né? Ano passado a gente teve várias denúncias aí de corrupção, vários fatos, alguns até envolvendo, né, familiares aí do presidente da República. Então, enfim, foi uma declaração absolutamente inadequada, desprovida de nenhum sentido e até patética mesmo, mas sai logo depois um ranking que mostra o Brasil piorando nesse ranking. E as pessoas começam a tentar explicar por que a gente, enfim, não só não consegue ser um país menos corrupto, como a gente tem cada vez piorado nisso. E vários cientistas super qualificados escrevem livros muito bacanas sobre o assunto. Um deles que vale a pena ler, porque até é divertido, eu deixei aqui na tela, é o The Honest Truth About Dishonesty, né? Ou seja, a verdade sobre a desonestidade. E é um livro do Dan Ariely, né? E que tem vários livros muito bons. Um deles é o Predictably Rational, eu acho que é assim, ou seja, previsivelmente irracional, mostrando que nós somos seres irracionais, mas a gente pode prever a nossa irracionalidade. É um livro sobre economia comportamental que eu sempre recomendo às pessoas que fazem meus cursos a ler. Mas esse livro é um livro que ele tenta desvendar esse grande mistério sobre o que é o ser humano ser corrupto, se corromper, né? Que é um assunto super antigo. Se você lê os textos mais antigos que você tem, que são os textos religiosos, né? Os textos védicos, se você lê a Bíblia, se você lê o próprio Alcorão, por acaso, eu já li os três, né? Li não todos os textos védicos, mas li épicos aí do hinduísmo, que são textos muito antigos, li a Bíblia inteira, li o Alcorão e li outros livros também que datam aí de antes do nascimento de Cristo, e todos eles falam sobre essa questão do homem se corrompendo, da corrupção, e sempre tem aquela punição de Deus pelo homem não seguir aí o caminho reto, né? E uma coisa curiosa, sem a gente querer tentar explicar, simplesmente fazer uma constatação, e que eu queria trazer para vocês esse dado hoje, é que existe uma, vamos ver se é uma coincidência ou se existe alguma explicação um pouco mais científica do que meramente uma coincidência para esse fato acontecer. Mas existe um outro ranking, né, medido pela Oxfam, que se chama The Commitment to Reducing Inequality. Quer dizer o quê? O compromisso para reduzir a desigualdade. E é um ranking super interessante que eles fazem, onde eles pesam 3 fatores, né, nos países. O primeiro fator é quanto aquele país tem de social spending, que é quanto que ele tem de gastos sociais. Então, no seu orçamento, quanto que ele tem de gastos que são para o bem público, né? Como saúde, educação, programas de seguridade social, etc. O segundo item que eles pesam nesse ranking é o Progressive Taxation, ou seja, os impostos terem uma característica de progressividade, ou seja, o mais rico paga mais,
o mais pobre paga menos. E quando você tem isso, você tem uma redistribuição de renda no país, uma redistribuição de renda que permite, a gente já gravou outro vídeo sobre isso, a mobilidade social, permite as oportunidades para aqueles que nasceram sem muitas oportunidades e permite que as cartas sejam reembaralhadas ao longo, né, da vida que a gente tem. Então, o segundo item que eles pesam nesse índice é a progressividade dos impostos desse país. E o terceiro item que eles têm são os direitos trabalhistas que esse país tem. Ou seja, um país que tem mais gastos sociais, que tem uma estrutura de impostos mais progressiva e tem direitos do trabalhador mais fortes, é um país que tem um compromisso para reduzir a desigualdade grande. Você pode concordar, você pode discordar, enfim, eles fizeram um índice desse. Ele é científico no sentido de que todas essas coisas são mensuradas com dados, são dados pesos, e eles chegam num índice medindo os países que mais se comprometem com isso. E o curioso é ver que o índice dos países menos corruptos e dos países que mais são comprometidos a reduzir a desigualdade, os dois índices são quase iguais. Então, por exemplo, o primeiro país nesse índice de corrupção, ou seja, o país menos corrupto, pelo menos em percepção de corrupção, é a Dinamarca. Adivinha em qual lugar ele está no índice daquele de você ser comprometido a reduzir a desigualdade? Está em primeiro também. Então a Dinamarca é o país menos corrupto e o que mais luta contra a desigualdade no seu país. Por acaso, né, tem um índice também de mobilidade social, é o país que tem mais mobilidade social do mundo. Aí você pega o terceiro lugar, a Finlândia, né, como o país menos corrupto do mundo. Adivinha qual lugar que ele ocupa no ranking lá dos países que mais combatem a desigualdade do mundo? O terceiro lugar também. Aí você pega o quarto lugar, é a Suécia. No outro ranking de combater a desigualdade, ele está em sétimo lugar. Aí você pega o sétimo lugar, é a Noruega. No outro ranking, ele está em quinto lugar. Aí você pega o nono lugar, é a Alemanha. E aí você pega no outro ranking, ele está em segundo lugar. Só para não dizer, ele está pulando para pegar só os que parecem. Vamos voltar um. Então, você pega o que vem antes da Alemanha, Luxemburgo, que está em oitavo, né? Na verdade, tem dois empatados em nono, mas um fica um pouquinho em cima. Então, ele está oitavo no ranking de países menos corruptos do mundo e está em décimo dos que mais lutam contra a desigualdade. Enfim, a verdade é que desigualdade e corrupção são duas coisas que andam muito juntas. E não deveria ser novidade nenhuma para as pessoas. Porque a corrupção, para ela acontecer, ela depende de dois fatores. Um dos fatores é a intenção, ou seja, a vontade de alguém praticar um ato de corrupção, ou seja, de corromper alguém. E, segundo lugar, o poder que essa pessoa tem de corromper alguém. Então não basta a pessoa só querer ser corrupta, mas não ter nenhum poder, né, de influenciar as outras pessoas, ou de intimidar as outras pessoas, ou de coagir as outras pessoas para uma prática de corrupção. E não adianta ela ter esse poder e não tem intenção. Então tem países, por exemplo, que são países onde as pessoas têm muito poder, mas por algum motivo religioso, por exemplo, você tem pouquíssima corrupção, porque a lei moral, né, a lei espiritual daquele país proíbe essas práticas e as pessoas são muito devotas, acreditam muito naquilo. Então você tem que ter a intenção e tem que ter o poder para poder agir de uma maneira corrupta. É lógico que outras pessoas vão falar, tem impunidade, tem não sei o quê, mas para a pessoa poder praticar o ato, ela tem que ter intenção e tem que ter um poder. E em países extremamente desiguais como o Brasil, por exemplo, você faz com que as pessoas tenham essa intenção. Por quê? Porque no Brasil a diferença de qualidade de vida, a diferença de oportunidades, a diferença de possibilidades que as pessoas têm assim, absurdo, é um abismo, né? A gente vive no país, num dos mais desiguais do mundo, dependendo dos índices, o mais desigual, né? E isso faz com que as pessoas acabem desenvolvendo uma ambição, um ódio muito grande por ocupar uma posição tão diferente das outras. Então isso faz com que elas tenham essa
intenção de, se estão lá em cima, poderem se manter lá em cima sem ter que ter grandes esforços, trabalhar e produzir riqueza e etc. E se as pessoas estão lá embaixo, que elas possam corrigir essa injustiça de qualquer jeito, seja ele que jeito elas encontrarem. Né? Então essa intenção existe muito forte em países desiguais. E o poder de fazer isso também existe, porque num país que você tem muita concentração de dinheiro, você tem também muita concentração de poder. E é esse poder que faz com que o ato de corrupção ele aconteça. Então não é à toa que quando você vê que a desigualdade no Brasil ela começa a aumentar novamente ali depois de 2013, 2014, isso bate exatamente igual com o Brasil piorando de posição nesse índice de corrupção. Há 5 anos o Brasil vem piorando de posição, esse é o ranking de 2019, que foi divulgado agora em 2020, então a gente está falando de 5 anos, a gente está falando de 2014, que é exatamente quando começa a crise, e vamos lembrar, né? É uma crise para os pobres no Brasil e para a classe média no Brasil. Não é uma crise para os super ricos do Brasil. A gente fez um vídeo aqui mostrando que os bilionários do Brasil, em 2012, eles tinham juntos 200 e poucos bilhões de reais e em 2019 eles tinham juntos 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Ou seja, os caras multiplicaram por várias vezes, né? Por quase 5 vezes aí, a sua fortuna. E enquanto isso, o PIB brasileiro de 2012 para 2019 ele decresceu, ou ficou mais ou menos estável em termos reais, ou seja, descontada a inflação. Ou seja, o Brasil produz a mesma riqueza ou menos riqueza do que ele produzia antes, e as pessoas mais ricas do Brasil multiplicaram a sua riqueza aí por 4, 5 vezes. Então, esse poder que essas pessoas têm na mão é o que permite essas pessoas a ter essa capacidade de corromper o sistema, né? E que faz com que, como elas, com esse poder na mão, elas tenham quase que a propriedade do país, da nação, que é uma coisa absurda, elas tenham a intenção também de continuar dessa maneira. Resumo da ópera, galera. Para ter um país menos corrupto, a gente tem que ter um país menos desigual. E a verdade é que todas as medidas que estão sendo feitas por esse governo são medidas que fazem com que a desigualdade aumente. Se você for olhar esse ranking que a gente falou de compromisso para reduzir a desigualdade, ele fala de gastos sociais. Esse governo está diminuindo. Taxação progressiva. Esse governo não está endereçando a questão de progressividade na taxação, e as reformas tributárias elas não falam sobre essa progressividade, falam só sobre simplificar. A única, que é a reforma solidária, nem tem espaço na mídia, que fala sobre você ter uma estrutura mais progressiva. E a terceira, direitos do trabalhador, que esse governo limou, acabou, destruiu o direito dos trabalhadores. Então, se quando você faz os três, você está comprometido a ter um país menos desigual, quando você não faz os três e destrói os três, você está se direcionando para um país mais desigual. É isso que esse governo está fazendo. Se a gente não mudar essa situação, é para essa direção que o país está indo. E aí, nesse ranking de corrupção, a gente vai só piorar. A não ser que esse ranking comece a ser feito pelo próprio governo. E aí a gente já sabe como é que esse governo lida com as estatísticas quando ele mesmo tem que divulgar elas para as pessoas. São estatísticas a seu favor, ele vai e faz uma super propaganda e até exagera ali os negócios, que são estatísticas que de alguma forma possam dar origem a críticas ao governo. Ele simplesmente manda embora as pessoas, corta as verbas para o órgão que faz as estatísticas e faz com que essas estatísticas não tenham mais nenhum espaço aí para poder informar as pessoas. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês e nunca é demais desejar um ótimo 2020. Tchau, tchau.